Na entrevista de hoje é com Alexandre Almeida, que é candidato do Partido Socialista, é presidente da Câmara Municipal desde 2017, concorre a um terceiro e último mandato, depois de ter alcançado duas maiorias absolutas. A última conseguiu eleger 7 dos 9 vereadores. E a primeira pergunta é o que é que ficou por fazer em 8 anos, dos 8 anos de mandato, e que o leva a ser recandidato a um terceiro mandato? É uma resposta muito simples de dar, ou seja, por muito que fizemos, e as pessoas reconhecem que fizemos muito, continua sempre a haver necessidades por suprir. E depois, com a vantagem de que neste atual mandato, eu diria que será um mandato que, caso seja eleito como acho que vou ser, será aquele que me poderá dar até mais gozo fazer, porque fui eu que apresentei, negociei o Portugal 2030 e fui eu que apresentei todas as candidaturas ao 2030. Estamos a falar de uma vasta série de candidaturas que estão aqui todas elencadas. Estão todas elas apresentadas, representam qualquer coisa como 23 milhões de euros, em que 18 milhões de euros será com participação e portanto, seria um enorme prazer e um enorme orgulho ter a oportunidade de, um pouco por todo lado, implementar a Vão ser realização destes. todas aprovadas, essas Sim, candidaturas? sim, estão todas aprovadas porque este foi o pacote que nós negociámos. Portanto, esses 23 milhões de euros estão afetos a paredes e dentro desses 23 milhões há aqui um valor de cerca de 7 milhões de euros que são os investimentos a fazer em água e saneamento, que são muito necessários. Já vamos Algumas chegar lá. candidaturas já estão a ficar aprovadas e ainda vão para o terreno já em novembro. O que é que muda na equipa de 2017 até agora? Não muda nada, portanto, como vão poder ter a oportunidade ou já tiveram a oportunidade de ver, mas nós também vamos colocar um outdoor para dar também uma visibilidade a isso. É uma equipa de continuidade, portanto, apenas saiu o Elias Barros, que deixou de ser vereador e é candidato à Assembleia Municipal, e entra, digamos, em sétimo lugar, entra uma pessoa, e por isso é que eu gostava muito de voltar a ter o mesmo resultado que tivemos, porque a pessoa que vai entrar é uma pessoa que Quem é? é o João Costa, é um engenheiro ambiental, que conheci já na Câmara Municipal e que era muito importante ele ser eleito, até porque temos algumas alterações a fazer em termos de política de recolha de resíduos e assim, e portanto eu precisava de uma pessoa como ele para me ajudar nessa área. Acredita que vai voltar a eleger 17 vereadores? É que foi um resultado, penso que foi um resultado recorde em Paredes, 7 vereadores. Acredita que vai voltar a eleger? Repare, acreditar, acredito sempre, não é? Aliás, eu dizia que aquilo que eu gostava de ter é ter mais um voto do que aquilo que tive no último mandato. Sei que poderá ser difícil, tendo em conta que, que o PSD tem estado a fazer uma campanha também, se calhar mais forte que fizeram nos últimos anos. Isso ilude algumas pessoas. Agora, não tenho dúvidas nenhumas, se as pessoas pensarem de uma forma racional, e pensar de uma forma racional é pensar, quando estamos numa candidatura, há duas questões a pôr em cima da mesa. É o candidato e é pôr o seu programa eleitoral. Se as pessoas fizerem isso, não tenho dúvida nenhuma que estaríamos em condições, e no nosso caso, além de pensarem no candidato e no programa eleitoral, podem também fazer uma avaliação daquilo que foi feito. E, portanto, o nosso slogan diz tudo, o slogan por todos, foi feito investimento por todo lado. Não, para nós não havia pardenses das freguesias grandes e pardenses Isso das acontecia freguesias antes? pequenas. Claro que sim, claro que sim. Acontecia antes, e não só pela questão de freguesias grandes e freguesias pequenas. Antes havia uma questão, e eu acho que essa foi a grande mais-valia do PS ter estado no poder, que é, o PS, quando esteve no poder, teve que dar o litro. Teve que mostrar que fazia a diferença face ao que tínhamos antes. Porque antes havia a ideia de que algumas freguesias, mesmo que não se fizesse investimento nenhum, o PSD voltava a ganhar. Portanto, isso foi claramente aquilo que se passou em freguesias como Cristelo, que no passado não tiveram praticamente investimentos nenhuns, duas igrejas, uma freguesia que é talvez daquelas que mais vitórias dá, de maior dimensão, ao PSD, e também não tinha tido praticamente investimentos nenhuns, Sobrosa, portanto, aí isso é que mudou um bocado. Portanto, isso é que eu acho que foi a nossa grande mais-valia. Nós, quando chegámos ao poder, tivemos que mostrar que ganhamos, mas que vamos fazer trabalho para que as pessoas nos voltem a renovar a confiança. E, portanto, se alguém analisar de forma racional aquilo que foi feito ao longo destes 8 anos, que no fundo foram 6 sem os 2 de pandemia, não tenho dúvidas nenhumas que irá renovar a confiança na minha equipa e renovar a confiança em muitos daqueles
que ainda são candidatos de novo e que foram presidentes de junta comigo, que também aí mudamos o paradigma por completo. Portanto, os presidentes de junta não tinham praticamente autonomia nenhuma, portanto não conseguiam fazer quase nada, e nós pusemos ao longo destes anos vários milhões de euros nas mãos dos presidentes de junta para eles fazerem algumas obras de proximidade, enquanto nós nos dedicávamos a obras um bocadinho maiores e que essas sim tinham que ser mesmo desenvolvidas pela Câmara. Se tivesse que eleger 3 medidas âncora no seu programa para cá ser eleito de 2025, 2029, quais eram essas 3 grandes medidas âncora? Repare, uma desde logo, e tive a oportunidade de o dizer no último debate que participei, é realmente o alargamento da rede de saneamento e, sobretudo, o alargamento da rede de saneamento nas zonas industriais. Tem-se falado, no PDM e não se tem falado naquelas questões que a nós nos preocuparam na questão do PDM. Nós, se não tivéssemos vertido no nosso plano plurianual de investimentos, isto é, naquele documento que mostra os investimentos que queremos fazer nos próximos 10 anos, se nós não tivéssemos vertido lá redes de saneamento nas nossas zonas industriais de Lordelo, de Rebordosa, da Zona Industrial Para de Baltar, corríamos o risco, e se calhar já não seria no meu mandato, seria após passar esses 10 anos, de alguns desses terrenos que até agora estão de construção, deixassem de ser de construção. E nós já avançamos com o saneamento na Zona Industrial de Lordelo. Vamos em novembro, como eu dizia, fruto de uma candidatura que vai levar saneamento desde a Rotunda da Família até Sete, passando pela Zona Industrial. Vamos fazer saneamento também na Zona Industrial Para de Baltar e vamos também fazer saneamento na Zona Industrial de Rebordosa, que não tem saneamento. Olha, posso dar o exemplo, o meu adversário tem um grupo empresarial na Zona Industrial de Rebordosa e quem vai fazer lá o saneamento sou eu. Portanto, ainda está previsto, ainda antes do final deste mandato. Olha, isso foi até um motivo de entre aspas, de brincadeira num dos comícios que fiz, em que há 8 anos nós dissemos que íamos para o saneamento ao Rio Moutinho e fizemos o saneamento em Recarei, e eu tive a oportunidade de dizer que era o candidato do PSD, e eu tive a oportunidade de dizer uma vez mais que não íamos agora fazer saneamento ao Mário Rocha, porque ele não mora em Paredes, mas já que tem a fábrica em Rebordosa, íamos fazer saneamento em Rebordosa. Portanto, essa desde logo a questão do saneamento e do saneamento nas zonas industriais é fulcral. Depois, A segunda medida âncora. a segunda medida âncora, posso lhe dizer que se prende com a habitação. Muito se tem falado com a habitação. O meu principal adversário, com muito conhecimento, porque ele denota realmente muita fragilidade no domínio dos dossiês da Câmara, acusou-nos de termos avançado pouco com a questão da construção de casas, mas ele desconhece que o PRR não é uma realidade de há 8 anos. O PRR foi uma realidade destes últimos 4 anos. E nestes 4 anos foi preciso primeiro, adquirir terrenos para fazer as habitações, foi preciso fazer projetos de execução que demoram muito tempo a fazer, foi preciso submeter candidaturas e, portanto, nós fomos contemplados com tudo que era... E já nos vai explicar mais à frente isso da habitação, que já Mas vamos falar. essa é outra, tudo que é a requalificação de habitações sociais que estão a ser feitas. Fizemos as habitações que permitiram o realojamento da comunidade local, e agora posso lhe dizer que temos cerca de mais 320 casas, Já vamos chegar aí. um pouco por todo lado. Deixa-me só pegar nessa parte da habitação e fazer-lhe uma pergunta que não estava no alinhamento, mas que tenho que lhe fazer. Não teme ser penalizado por ter realojado a comunidade etnia cigana? Repare, nenhum presidente de Câmara, e neste caso candidato, pode ser penalizado por ter a coragem de realizar coisas que os outros andaram anos por falta de coragem e falta de capacidade política e de gestão a empurrar a barriga para a frente. Não pode. Nós tivemos a coragem de resolver o problema da água e saneamento através do resgate. Tivemos a coragem, assumimos, neste momento já estamos a fazer saneamento, senão continuávamos na cepa torta. E depois, eu tenho dito isso e volto a referir, o realojamento da comunidade cigana, eu tenho orgulho naquilo, porque eu não conseguia ir à janela do Salão Nobre, por acaso não é do meu gabinete porque fica do outro lado, mas do Salão Nobre, ir à janela e ver um bairro de lata a 50 metros da Câmara. É inadmissível. Portanto, é inadmissível. E para além do impacto visual que isso criava para a cidade, e não podemos esquecer que Paredes é a cidade sede do Conselho, tínhamos ali 22 famílias a viverem em condições de completa falta de salubridade. Crianças que estão perfeitamente integradas, que frequentam as nossas escolas, portanto, ali com falta de salubridade. Chegavam à noite e não tinham condições, por exemplo, para estudar. E nós tivemos a coragem E esse trabalho não foi só com o PRR. Começamos a fazer trabalho a partir do primeiro dia em que eu cheguei à Câmara Municipal.
porque desde logo aí começámos a ter negociações com os donos do terreno para nos venderem os terrenos. Não foi uma tarefa fácil, demorou muito tempo, porque as pessoas entendiam que aquele era terreno valioso que estava no centro da cidade, e foi preciso convencê-los de que esse terreno, sim senhor, é um terreno valioso, mas se não estivesse nas circunstâncias em que está. Fizemos ver que aquilo não era mais um terreno para equipamentos, porque tinham lá instalada uma comunidade cigana com bairros de lata, que ninguém tinha até lhes resolvido o problema. Eu tinha uma solução para lhe resolver o problema, que era ele vender-nos o terreno a preços de equipamento, que foi o que aconteceu, vendendo-nos aqueles terrenos a cerca de 40 euros, portanto, quando aquilo podia valer 150, 200 euros um metro quadrado, e depois ainda foi preciso comprar o terreno a seguir, por forma a que, porque eu não podia estar a pegar na comunidade cigana e metê-la no outro lado qualquer, porque isso eram soluções que tinham tentado fazer no passado e não funcionavam. Então foi preciso também comprar o terreno a seguir, depois fazer com o PRR, fazer as habitações, e depois, quando as habitações estavam prontas, realojar a comunidade, derrubar derrubar os barracos, e agora ali vai nascer não mais habitação social, mas habitação rendas acessíveis, sobretudo para jovens e para a classe média. Portanto, vão nascer aí mais 2 prédios, que ambos os dois terão para aí umas 60 novas habitações ali naquele local. Portanto, tenho orgulho nisso, como tenho orgulho também de ter feito o resgate, portanto, lamento é que o meu adversário, que começou no debate por dizer que Paredes era deprimente, e depois não conseguiu explicar porque é que era deprimente. Deprimente, sim, era ter ali um bairro de lata no centro da cidade. E depois lamento que ele diga que fizemos habitações de luxo para os ciganos. Nós não fizemos habitações de luxo, nós fizemos habitações com as regras que nos são impostas pelo IRU para fazer habitação social e rendas acessíveis. Foi aquilo que foi lá feito, e devo-lhe dizer que não é... Independentemente do que está à vista. E devo-lhe dizer que no sábado, quando fiz aqui a minha apresentação final, fiquei muito sensibilizado, por exemplo, com um abraço que recebi de um miúdo que mora lá, em que ele chegou à minha beira e deu-me um abraço e disse que era das casas. Foi a forma como ele disse: olha, estou a dar um abraço, eu sou das casas. Percebe? Ou seja, em vez de dizer, olha, eu sou um paradense, eu sou das casas. Portanto, opá, isso enche-nos de orgulho, porque não tenho dúvidas nenhumas que o futuro dessa criança vai ser diferente por via da intervenção que eu fiz. E, portanto, isso é o que nos deixa qualquer autarca orgulhoso, é mudar a vida das pessoas através de intervenções que tenha que fazer durante o seu mandato. Bem, anunciou e parece que implementou refeições escolares gratuitas. Sim, sim. Tem aqui 3 perguntas. A primeira, porque é que não o fez antes? E a segunda tem o seu adversário a dizer que lhe roubou a ideia de Maio. Repare, eu não tenho que andar... Eu tive o meu timing para anunciar as minhas medidas. Essa era uma situação que já tínhamos pensado há bastante tempo. Tínhamos pensado, porque nós também falámos com as pessoas, e nós sentimos que... Aliás, estivemos até para ir um pouco mais longe. Estivemos para também isentar o pagamento do prolongamento, e vou-lhe dizer porque é que não o fizemos. Mas primeiro, voltando às refeições. Já há muito tempo PSD, o de Mário Rocha, o seu adversário, diz que se apropriou de uma ideia que é dele. Isso é completamente falso. Aliás, eu até suponho que houve ali alguma fuga de informação para eles também imporem essa informação, por isso nós já tínhamos falado no meu executivo há bastante tempo, e era uma medida... medida... que só faz agora, ao fim de 8 anos? Não. Fila no início do ano letivo, quando entendi que o devia fazer. Ao fim de 8 anos de mandato. Tudo bem, mas estivemos preocupados com outras coisas. Ou seja, eu, por exemplo, estamos a fazer essa medida, e essa medida, pronto, facilita a vida das pessoas, mas em termos de educação nem é a medida mais importante. A medida mais importante é requalificar os centros escolares que foram feitos pelo PSD, que estão cheios de problemas. Estão constantemente a ter que montar ares condicionados naqueles centros escolares quando não havia necessidade disso. E estive preocupado, por exemplo, em alargar a rede de creches, por exemplo. Nós já aumentámos em mais de 100 lugares de creches este mandato, e temos mais quase também 300 vagas de crianças, com a creche do Oral, que vai entrar em vigor este ano letivo, com a creche de Granda, que está em funcionamento, com uma em Rebordosa, que está em funcionamento, com outra em Rebordosa, que vai nascer ainda, e com outra em Lordelo. Portanto, ou seja, nós, cada coisa tem o seu timing. Nesta altura entendemos que estávamos em condições de tomar essa medida, tomámos-la. Quando é que a aprovou o Executivo? Essa foi aprovada na primeira reunião antes do ano letivo. Portanto, ou seja, este ano letivo entendemos montar tomar essa decisão. Já vínhamos a estudar há bastante tempo. Estivemos, como eu estive a dizer, até para tornar também o prolongamento
o prolongamento de horário gratuito, custava mais de 90 mil euros por ano. E quanto é que custa esta São medida? 900 mil euros. 900 mil euros. Um acréscimo de 900 mil É euros. 900 mil euros. As refeições gratuitas são 900 mil euros. Só não fizemos a questão do prolongamento horário, que era mais 90, por uma razão muito simples. É que, primeiro, eu tenho que resolver a questão da oferta. Eu já tenho dito que vamos alargar a questão da como fazemos nas AECs, vamos abrir mais concursos para ter professores e para acautelarem a questão do prolongamento. Nessa altura, quando eu tiver isso acautelado, iremos tornar também gratuito o prolongamento. Ainda não o fizemos já porque ia aumentar a procura e nós não íamos ter oferta para isso. A questão das refeições, depois de muito debater, e devo dizer que tivemos que estudar, porque não é propriamente aquelas medidas mais socialistas que pode haver, porque sobretudo há pessoas do escalão C que não têm necessidade nenhuma desses 30 euros ao final do mês, mas também entendemos, e foi isso que nos levou a tomar a decisão. São as pessoas que não pagam. Que não têm qualquer tipo de escalão. O B, tudo bem, já são pessoas que denotam alguma fragilidade em termos de rendimentos, fazia todo sentido. O C depois temos tudo. Temos pessoas que ganham, o casal, 5 mil euros cada um por mês, que não tinham necessidade nenhuma, mas depois aí é que levou a tomar essa decisão, foi ver que havia pessoas que, como os salários de pouco mais de 1000 euros, mas só por exemplo, não pagam um crédito à habitação, porque, enfim, têm a sua casinha que foram feitos com os seus rendimentos, ou até casas que herdaram dos pais, isso aqui, era o suficiente para já terem que pagar. E são pessoas uma pessoa que ganha cada 1000 euros, são pessoas que não estão... Exatamente. Então foi isso que nos levou a tomar essa decisão, e portanto está tomada, e lá está, eu tenho que assumir tudo aquilo que eu faça até ao final do mandato, nós temos o mandato até ao dia das eleições, tudo o que eu faça, já sei que os nossos adversários vão acusar de eleitoralista, mas são medidas que nós as temos pensadas, estudadas e implementamos. Dos argumentos é que as refeições são de má qualidade e podia ter sido feito por uma empresa de paredes. O que é que tem a dizer disto? Isso denota, e eu tive a oportunidade também de dizer naquele debate, denota a falta de conhecimento de como é que funciona uma Câmara Municipal. Nós não podemos chegar aqui e dizer, olha, as refeições em Rebordosa vão ser feitas por esta empresa, em Lordelo vão ser feitas por aquela. Não podemos. Nós temos que lançar concursos públicos. Até os temos feito por lotes. Porquê é que os temos feitos por lotes? Para ver se, sendo lotes mais pequeninos, ver se aquelas nossas IPSS portanto, que vão aos concursos, se conseguem ganhar alguns. Porque se eu abrisse um lote para todas, aí nem sequer uma IPSS conseguia ganhar porque não tinha capacidade. Então já abrimos por lotes, um lote a apanhar, por exemplo, Rebordosa e Lordelo, outro lote a apanhar o sul do concelho, para ver se algumas das nossas IPSS vão lá. Infelizmente, este ano até houve uma que não conseguiu, que foi a ADIL, que até agora até fornecia e não conseguiu ganhar, mas mesmo assim ainda conseguimos que a Associação de Louredo ganhasse um lote, que a APDIS ganhasse um lote, agora as outras foram ganhas pelas outras empresas. Mas dizer que há um caderno de encargos em que nós estabelecemos a qualidade da comida que tem que ser, que comida é essa que foi estudada pelo nutricionista. Temos uma pessoa na Câmara que não faz outra coisa senão andar de escola em escola a ver se o que é que ela faz? É, de forma antecipada, saber se os vários alimentos, os ingredientes que vão fazer parte dos menus, se estão previamente na escola, que é para termos a garantia de que realmente a refeição vai sair como sai. Agora, nós sabemos perfeitamente que as crianças, por vezes, quando aparece uma refeição que não estão muito... que nos adita muito, não comem e depois chegam a casa e inventam e tal. Agora, nós não podemos, de forma unilateral, chegar lá e aumentar a qualidade da comida. Isso é impossível. Mesmo que quiséssemos fazer, não podemos fazer. Agora, vamos estar cada vez mais atentos e se houver alguma empresa, isso sim, que não esteja a respeitar o caderno de encargos, é óbvio que essa empresa será excluída. Passando agora à habitação, já falou de algumas que fez, tem falado em 312 novas habitações que vai construir. Qual é o calendário? Como é que as vai fazer? Como é que é possível construir esses 312 habitações? É possível porque nós já temos os projetos de execução feitos. Aquilo que demora mais tempo é na compra dos terrenos e fazer os projetos de execução. Isso é que demora muito tempo. Fazer um projeto de execução não é como quando nós quando fazemos um projeto para a nossa casa, temos que apresentar a arquitetura e as especialidades, mas não temos nada quantificado. Só é dito lá que a casa tem X metros quadrados e tal, mas não tem as especificações todas. Numa Câmara Municipal não é assim. Nós temos que estar tudo especificado, desde se vai ser forrado a capote, se não vai, qual é o sistema de ventilação, quando não é, como é que são está tudo quantificado. E neste momento eu posso lhe dizer que temos
projetos de execução já prontos para os 2 prédios que vão nascer aqui em Paredes. Ao lado nós denominamos Valbom 2 e Valbom 3. Temos em Rebordosa, são em 3 lotes que a Câmara tem daquele loteamento ao lado do Parque da Cidade, que também já estão concluídos. Em Lordelo foi um terreno que nós comprámos à paróquia, junto às habitações sociais de Parteira. Um prédio lá vai ser talvez o maior empreendimento, porque são cerca de 70 habitações. Em 2 igrejas já temos o terreno identificado e negociado com as pessoas para avançar. É perto ali numa zona onde tem aquele autocoche, numa zona superior. No Incete temos também o terreno e o projeto de execução. Em Gondalães é num terreno que foi um antigo campo de futebol ao lado do atual das habitações sociais atuais. Outro terreno que já temos lá e que está negociado e que temos os projetos de execução feitos. Em Gandra é um prédio que nós compramos, um prédio que estava inacabado há bastante tempo, que nós compramos, temos 1.100.000 euros por essas 17 frações, e agora o investimento é na ordem dos 400.000 euros para o pôr em condições. E na Sobreira é um terreno também junto à Alameda, que está negociado e com o projeto de execução feito. Ou seja, o que aconteceu foi que o PRR deu prioridade, até por uma questão de avanço mais rápido das obras, deu prioridade às requalificações e deu também prioridade, na altura, em Paredes, financiou-nos o que nos permitiu fazer a requalificação da comunidade cigana. Agora, todos estes projetos que estão aprovados, mas que não tiveram dotação orçamental no PRR, vão ter o financiamento do BEI. O financiamento do BEI, que já era para já ter estado assinado já há 2 semanas, houve aquela fatalidade com o funicular e foi assinado esta semana. Portanto, nós já estamos em contacto com o IRU, por forma a que nos façam esse financiamento, para nós depois com as rendas que vamos receber das pessoas, vamos pagar esse financiamento. Então é um financiamento a 30 anos e que inclusive permite que estas obras sejam feitas até num período temporal superior aos 4 anos. Mas nós temos, tendo financiamento... Anos, quantas casas acha que... Estas 300 serão para estar prontas. Exatamente. Por exemplo, as rendas serão de que valor, em média? As rendas serão... Há uma portaria que define isso. Tem uma percentagem de desconto face ao preço de mercado que está instituído para cada concelho. A ideia, por exemplo, é um T3, em vez de custar a renda 750 ou 800, se calhar vai andar ali nos 450, 500 euros. Portanto, é um valor que vai permitir que uma família de classe média aceda mais facilmente a um T3 ou um T2, e nós, com o que recebemos de rendas, permite-nos pagar o financiamento, que é um financiamento a 30 anos do BEI. Em 2023, resgatou o contrato de água da concessão e assumiu. Quais foram as vantagens concretas para os municípios desde a sua concessão? Muito bem. Desde logo, repare... Primeiro, o que o levou a tomar a decisão de resgatar o contrato? Primeiro, a empresa não fez aquilo que se tinha comprometido. Quando assinou o contrato em 2001, não fez os investimentos que se comprometeu. Depois, em 2008, à altura em que o meu adversário do PSD era vice-presidente, ainda houve uma renegociação. Nessa renegociação, a empresa prometeu voltar a fazer X investimentos até 2035. Uma renegociação que levou ao aumento de água. Exatamente. E o que resultou desta renegociação foi que, de 2000 até 2017, as águas aumentaram, além do que já tinham aumentado, mais 45%, e ela não fez o investimento a que se tinha comprometido. Ora, ao não fazer o investimento a que se tinha comprometido, nós, quando chegámos à Câmara Municipal em 2017, só havia uma hipótese: era convencer a empresa a avançar com os investimentos. Caso a empresa não fosse convencida, tínhamos que avançar para... E tivesse a conversa com a empresa? Claro que sim, houve toda uma fase de negociação com a empresa, só que todas as negociações voltavam ao mesmo: era nós fazemos investimentos se nos permitirem aumentar ainda mais o preço da água. Não era possível. Nós tivemos a ver se não aumentar o preço da água, ou até com uma dilatação do prazo da concessão, se conseguíamos garantir os investimentos. Quando chegamos à conclusão que não havia abertura da empresa e o que estavam era a tentar ganhar tempo para que todos os anos entrava a receita e não se fazia investimento. Então havia 2 situações a tomar: ou rescindir o contrato, como agora o PSD vem dizer que devíamos ter feito, ou então fazer o resgate da concessão. Qual é a diferença entre um e outro? Ora, nem mais. A diferença entre um e outro. E que parece que o meu adversário do PSD ainda não percebeu. Se nós fizéssemos uma rescisão, quem vai decidir o valor da indenização é um tribunal. Quando é um resgate, não é assim, porque um resgate o que é? O resgate, há um contrato de concessão,
para eles terem comprado em 2001, para passarem a ser eles a explorar um serviço público que até então era da Câmara, tem que haver um contrato de concessão, que diz quanto eles pagaram e o que é que eles se comprometem. E depois esse mesmo contrato de concessão tem uma coisa que diz em todos os contratos de concessão, é se o concessionário quiser retomar, porque aquilo nunca foi deles, aquilo era da Câmara, só que foi concessionado. Sim. Se o concessionário quiser retomar a concessão, tem que pagar uma indenização e essa indenização obedece às alíneas tal, tal e tal. Ou seja, baliza a indenização. E diz o quê? Temos que pagar uma percentagem do valor da faturação, do valor da última faturação, pelo número de anos que falta ainda da concessão, sim, nós pagamos. Temos que pagar o valor do investimento líquido a esta data, isto é, ver os investimentos que eles fizeram, tirar as amortizações e o valor do que eles investiram, pagar-lhe isso. E depois era mais uma questão dos contadores. Lá está. Nós pagamos-lhe o que o contrato de concessão manda. Mesmo assim, eles dizem que não concordam, tudo bem, por isso é que foram para o tribunal. Mas não tem receio que a conta possa ser, como diz o PSD, vir uma conta de dezenas de milhões de euros? Isso tinha receio se fosse a rescisão, porque se fosse a rescisão, não havia nada que balizava essa rescisão. Íamos para o tribunal discutir a indenização. Agora, aqui, há um contrato de concessão, ou não pode agora um juiz dizer, não, vamos fazer a tábua rasa do contrato de concessão e vamos discutir aqui uma indenização. Não. O está previsto no contrato, por isso é que há contratos. Da mesma forma, quando foi assinado o contrato em que lhes deu o direito de explorarem aquilo até 2035, ficou balizado nesse contrato, ok? Fica balizado os termos em que nós podíamos retomar o serviço. Isto é diferente de, por exemplo, imaginam que um empresário qualquer tem uma empresa e está à disposição de vender a empresa. Pode pedir o dinheiro que quiser pela empresa, é uma questão negocial e alguém compra ou não. Aqui não. Aqui nós, ao comprar, há um caderno de encargos, há um contrato de concessão que diz quanto é que tínhamos que pagar. Portanto, agora, eles podem, quanto muito, discutir se as contas que nós fizemos dessas alíneas estão bem ou não. Agora, ou então tinham que invocar outros prejuízos que não constem da... Está tranquilo quanto a esse assunto? Estou perfeitamente tranquilo e, portanto, eles vão ter que fazer prova de prejuízos que tenham tido e nós cá estamos para mostrar que quem teve prejuízos com isto fomos nós e que fizemos a resolução porque eles não se estavam a portar bem. A pergunta que fez, o que é que conseguimos depois disso? Claro que sim, conseguimos começar a avançar com o saneamento. Ou seja, enquanto fossem eles... Quantos Já lhe vou dizer. Metros foi construído já lhe vou dizer. Enquanto fossem eles a explorar a água e o saneamento, nós não podíamos fazer, por muito que quiséssemos, quanto muito podíamos pegar no telefone ou no e-mail e dizer, olha, gostaríamos, por favor, que nos fizessem saneamento nesta parte. E ficava ao critério deles de fazer ou não. Agora não. Nós, a partir do momento em que fizemos o contrato de concessão, ficamos nós, de novo, a gerir um serviço que era da Câmara, mas que estava concessionado. Passou a ser connosco. Isso permitiu-nos, ao longo deste mandato, aceder a fundos comunitários, que nos permitiu, em Recarei e na Sobreira, fazer a linha de saneamento para 600 famílias. E devo dizer que para esses 600 fogos, muitos deles eram prédios que vertiam para o domínio público os resíduos. Permitiu-nos fazer em Beiro também, onde não havia 1 metro de saneamento. E depois permitiu-nos fazer em muitos outros lados. Olha, ainda hoje recebi o telefonema, estava ansioso à espera desse telefonema, estava constantemente a frisar com os chemás que no Areal, que é em Cristelo, há uma zona mais em baixa que fica perto de Besteiros, que tem lá uns prédios também, e que não tínhamos lá saneamento. Eu tinha-lhes garantido que logo tivéssemos a oportunidade que fazíamos, porque temos que começar por prioridades, portanto, ver aquelas zonas onde há mais habitação e que nós com menos investimento conseguimos fazer atender a mais necessidades. E estamos a fazer agora no Areal, fizemos em Gandra. Gandra é uma cidade e também tem uma falha enorme de saneamento. Começámos uma vez mais também onde há uns prédios, aqueles prédios na Nacional 15, esses têm saneamento, mas todos os outros não têm. E então na zona de Vilarim de Cima, logo assim à zona industrial, há ali uma série de prédios que estavam constantemente a verter as fossas enchiam, vertiam para o caminho. Já começámos com esse investimento há cerca de 3 meses, fica pronto antes do final do ano. Ou seja, o que nós temos feito é, com os nossos serviços, na zona industrial por exemplo, de Lordelo, foi com os nossos SEMAS, foi mesmo com Prata da Casa, que fizemos lá o saneamento na zona industrial. Agora, com o Portugal, esse foi com candidaturas ao PO-SEUR que conseguimos fazer. Este de Gandra já é com o Portugal 2030. E agora com o Portugal 2030 temos uma série de novos investimentos para fazer. O primeiro que lhes falei sai da rotunda da família e vai pela zona industrial, apanha a zona industrial, faz parada toda aí que não tem saneamento em lado nenhum, vai até Sete.
Temos outro que vai começar numa rotunda que nós vamos fazer no futuro, junto à farmácia Vandoma, e que vai permitir drenar toda a parte de Vandoma que não tem saneamento e toda a parte da Estoril também, que depois vai convergir para a estrada principal. Temos mais uma série deles, são 7 milhões de euros que estão candidatados e que são para pôr a E funcionar. sendo uma gestão municipalizada, porque é que as famílias não sentem, por exemplo, uma melhoria na conta da água? Antes desta entrevista esteve aqui um candidato de Lousada, onde o preço no município deles é cerca de metade do valor. Isso- Para 18 metros cúbicos Temos que ver isso uma família que gasta em média 18 metros cúbicos de água, e quem o diz é o estudo serviçosbásicos.pt. Olha, eu para 10 metros cúbicos de água, que são as únicas contas, mas depois até vou ver essa questão dos Sim, mas pode estar, é público, nós fizemos notícia. O preço em paredes é quase o dobro do Olha, mas Lousada. para 10 metros cúbicos, para 10 metros cúbicos, que é o que a maior parte das famílias consomem, Lousada tem 31,31, água, saneamento e taxa de resíduos sólidos. Em segundo havia Passos Ferreira com 32,7 e nós estávamos em terceiro lugar com 37,91. Portanto, 37 são mais 6 euros por mês, é dinheiro, mas é o que é. Quando nós retirávamos e punhamos só a água, para 10 metros cúbicos eles tinham 24 e nós tínhamos 27. Aqui até esbatia, estávamos em terceiro lugar. Agora claro está. Mas desde a concessão as pessoas não notaram melhoria na fatura, por exemplo. Francisco, não notaram, mantivemos a tarifa. Porquê? Porque o foco foi fazer mais investimento. Nós temos este é o segundo ano completo com saneamento, e a nossa preocupação foi fazer investimento. Repare, o SEMAS liberta 2 milhões de euros de resultados para fazer investimentos por ano. Ou seja, além daqueles 7 milhões de euros de fundos comunitários, nós libertamos 2 milhões de euros todos os anos para fazer investimento. O nosso foco foi esse. Agora, entendemos também que estaria na altura de agora começar a reverter os grandes aumentos que tivemos no passado. Ou seja, só naquele período de 2008 a 2017, em que o meu adversário era vice-presidente da Câmara e tinha o pelouro das atividades económicas, só aumentaram 45%. E com o que aumentaram no passado, chega aos 80 e tal por cento. Agora, nos próximos 4 anos já nos comprometemos a reduzir 20%, 5% em cada um dos anos. Mas, continuo a dizer, o foco mais importante que o custo da água é fazer a água chegar, e sobretudo o saneamento, chegar ao maior número de pessoas. Daqui a 4 anos, com o maior número de clientes que temos, quem estiver na Câmara Municipal, que já não serei eu, poderá ainda voltar a diminuir. Quando é que acredita que seja possível o Conselho ter uma cobertura de água e água e saneamento na casa dos 95%? Olha, 95% nós, no fundo, eu posso lhe dizer que nos próximos 10 anos isso terá de andar muito perto daí. Porquê? Justamente pelos compromissos que nós assumimos no PDM. Há muitas zonas, além das zonas industriais que eu lhe falei, a CCDRN, e por isso é que alguns municípios se calhar atrasaram muito a revisão do PDM. Nós, como isso é feito até internamente, até fomos dos primeiros, tirando a cidade do Porto, Matosinhos, assim, fomos dos primeiros a ter a revisão feita. A grande negociação, ainda bem que avançamos no início, porque tivemos uma grande batalha, entre aspas, com a CCDRN. Porquê? Porque a CCDRN tem instruções muito claras em relação ao que é manter zonas de construção. Se as zonas forem providas das infraestruturas, mantém-se como zona de construção. Se não forem, queriam que caísse. E naqueles que são zona de construção 35 metros à face da estrada, zonas interiores deixam de o ser. Mas mesmo naqueles terrenos que tinham frente para a estrada, desde que não tivessem água e saneamento ou iluminação, e há muitos casos desses em paredes, queriam que caísse de construção. E nós colocamos no PDM uma série de investimentos de água e saneamento para fazer, por forma que esses terrenos ficassem na mesma de construção, porque senão tinham caído muitos terrenos de construção em paredes. Por isso, posso lhe dizer que nesses 10 anos, o investimento, desde logo, repare, em 10 anos, só lucros dos SEMAS são 20 milhões de euros, pelo menos. Mais esses fundos comunitários são 27 milhões de euros. E depois estou convicto que, além do que é Portugal 2030, haverá certamente do Fundo Ambiental outros programas de apoio à realização destes investimentos, e nós sempre o fizemos e vamos estar atentos e avançar com tudo que seja candidaturas para aproveitar ao máximo esses fundos.
Mudando um pouco de assunto agora, dois temas mais polémicos e que estão na ordem dos dias, que têm a ver com uma das suas adjuntas, uma pessoa de nomeação política, que foi notícia por supostamente ter criado uma imobiliária no dia e ter comprado terrenos numa zona, neste caso em Aguiar de Sousa, e numa zona em que sofreu alterações do PDM. O que é que aconteceu? Isto, não há aqui, como diz a reportagem, um acesso a uma informação que é confidencial e ela teve o privilégio de ter este conhecimento, saiu beneficiada enquanto... Eu tive a oportunidade de esclarecer isso em conferência de imprensa. Para a qual não convidou o verdadeiro olhar. Olha, mas se não convidaram, aí, olha, houve aí alguma falha porque foram todos convidados. Não fazia sentido, era convidar o Novo Canal, porque o Novo Canal, um canal a quem nós estávamos a apresentar um processo de crime e uma queixa à ERC por essa conferência, exatamente. Sim. Mas aí peço desculpa, faria todo sentido que estivessem lá como estiveram os outros, mas depois até vou ver essa questão. Mas é tão simples quanto isso. Essa notícia é de tal forma falsa, de má fé, que é mentiras do princípio ao fim. Primeiro, a minha adjunta, a empresa criou, foi 2 anos antes, ou mais de 2 anos antes da revisão do PDM. Esses terrenos é que foram comprados, ela já tinha a empresa antes, mas foram comprados 2 anos antes. Depois, eu tive a oportunidade de mostrar na conferência de imprensa que o terreno tem uma parte de reserva agrícola e outra parte da chamada área de uso múltiplo. O que é isso? Área de uso múltiplo dava para construir uma habitação desde que tenha pelo menos 10 mil metros quadrados, e por isso é que ela tinha lá 30 mil, e os 30 mil é porquê? Porque por isso é que é muito difícil construir em Aguiar de Sousa, além de ter pelo menos nas áreas de uso múltiplo, ter que ter 10 mil metros quadrados, tem que garantir 50 metros de terreno a todos os limites do seu terreno, por causa do risco contra incêndio. Portanto, ao ter que garantir 50 metros para um lado, 50 metros para o outro, tem que ter... As pessoas nem com 10 mil metros quadrados conseguem construir, por isso é que ela tinha comprado 30 mil metros quadrados. Depois, com a revisão do PDM, aquele terreno passou a parte que era a zona agrícola, que é mais junto à ribeira, continuou área agrícola. A de cima passou para a área de enquadramento paisagístico. Ou seja, se antes da revisão do PDM... Tinha capacidade construtiva... Deixou de a ter. Ela, por acaso, tinha metido um PIP para poder fazer uma coisa. Se não tivesse metido o PIP, perdia a capacidade construtiva. Aliás, houve muitas pessoas que antes da alteração do PDM tiveram que meter um PIP. Porquê? Porque um terreno, quando tem capacidade construtiva, não é ad eterno. Pode mudar. E ali foi feito isso. Mas depois, repare, a má-fé e o crime que está por trás daquela notícia, sobretudo para me difamar a mim e para fazerem essa má-fé contra mim, é de tal ordem que disseram que o terreno tinha passado a espaço habitacional nível 3. E até diziam que permitia 3 pisos. O que até é mentira, porque o espaço habitacional nível 3 permite 5 pisos. Até aí a jornalista não fez, foi tudo feito em cima do joelho e por má fé. E repare, como eu acabei de dizer, ele até passou para a área de enquadramento paisagístico, perdeu capacidade construtiva. E posso lhe dizer mais, não há um terreno urbano em Aguiar de Sousa que seja espaço habitacional nível 3. Não há nenhum. Portanto, todos os terrenos de Aguiar de Sousa, aqueles que são urbanizáveis, só permitem restos a mais um. Mas nos terrenos comprados por esta sua assessora, não está em condições de garantir que nenhum deles ganhou capacidade construtiva? Não, perdeu. A capacidade construtiva que tinha quando ela comprou, no PDM perdeu. Mas isso é ir ao site da Câmara. Nem tem que pedir informação à Câmara. É ir ao site e ver porque o PDM está lá. E depois, repare, a má-fé e a calúnia que tentaram dizer para denegrir a minha imagem, porque a minha imagem foi sempre uma das grandes mais-valias que eu tive como candidato. As pessoas sempre me tomaram por uma pessoa em que podem confiar, e isso tem que continuar a ser assim. A mentira foi de tal forma que, se quem for ao PDM vê que já está projetado, e eu já tenho um projeto de execução, estou à espera agora do Portugal 2030 para avançar com esse investimento, há uma ponte que vai sair da rotunda da autoestrada... Justamente beneficiaria... Não, mas deixe-me ir ainda bem mais longe. Essa ponte sai e vai engatar à frente da anterior, não é? Vai nesse sentido. Não, espera.
E, aliás, basta consultar o PDM e ver isso, que é uma ponte que, olha, tal como aquela rotunda que eu fiz em Cristelo, essa ponte devia tê-la feito logo no início do mandato. Porquê? Porque quando há invernos rigorosos, essa ponte fica inundada e não submersa. permite Exatamente. passagem para o E lado. então sai da rotunda, que a rotunda é perto da antiga ponte, e sai à frente da antiga ponte. E nessa reportagem foram à rotunda e fizeram a ponte exatamente no sentido contrário, no sentido dos terrenos da adjunta. Ou seja, até aí houve má fé porque basta consultar o PDM nesse sentido. Mas pronto, infelizmente, o que é certo é que as eleições são já daqui a 3 semanas e essas pessoas só vão responder na justiça, porque vão responder na justiça. Não pode uma pessoa que é jornalista e que tem uma carta, não pode prestar esse frete, não pode fazer mentiras de forma grosseira como fez. Acredita que foi um frete? Claro que foi, e ela vai ser bastante penalizada por isso. O que é certo é que em tribunal se calhar só vai responder já depois das eleições, mas quer a ERC, foi feita uma denúncia criminal aos proprietários do jornal, à diretora e à jornalista, como podia ser, porque é uma mentira grosseira. E a acusação de que terá comprado uma quinta e registado por um valor abaixo, isso é o que a SDG faz, Isso é como... comprou e registou por um valor abaixo. E diz inclusive que numa Assembleia Municipal terá dito que é normal uma pessoa Isso, registrar... uma vez mais, não, desculpe lá, isso uma vez mais... Desculpa, só estou a Claro. Sim, mas isso uma vez mais é uma vez mais uma cabala. Eu comprei pelo preço que negociei com o proprietário, um terreno que já estava à venda há mais de 3 anos. Agora, Estava à venda publicamente por um valor muito superior. esteve à venda por um valor superior. Entretanto, o proprietário, porque aquilo não é um edifício que seja comprado para uma pessoa viver lá, portanto, aquilo é para outros fins, portanto, já esteve à venda há muito tempo. Essa questão que eles dizem do comprar e registrar por um valor diferente, nós não estávamos a falar de IMI. Estamos a falar de IMI. E eu estava a comparar o que é descer o IMI com a descida do IRS. E estava-lhes a dizer que o benefício, e eles deturparam tudo, como é óbvio que lhes dava interesse de deturpar tudo. E estava-lhes a explicar que quando uma pessoa compra um apartamento por 200 mil euros, o valor pelo qual ele fica, o VPT, o valor que lhe é atribuído pelas finanças é sempre abaixo. Se reparar, se comprar um prédio por 200 mil euros, fica registado se calhar para aí por 120. Da mesma forma que uma pessoa, quando faz uma casa que custa 1 milhão de euros, se calhar a casa depois aparece valorizada nas finanças para aí por 300 mil euros. E eu estava-lhes a dizer que, no caso do IMI, a vantagem que dá mais vantagem a quem tem rendimentos mais baixos, porque a diferença entre o valor do apartamento e da pessoa que tem uma casa de 1 milhão de euros que fica prestada por 300 é menor, não é? Ou seja, se a pessoa fez uma casa por 1 milhão e ela ficasse nas finanças registada por 1 milhão, esse ia ter um desconto de IMI, no mínimo, muito maior que a pessoa que comprou por 200. Mas como o de 200 fica registado por 120 e o de 1 milhão fica por 300, em termos de benefício do IMI, tem mais benefício quem compra uma coisa mais baratinha. E era isso que eu estava a explicar, dizendo que o IRS não. Aquela questão dos 5%, aí claramente os 5% beneficia quem tem rendimentos mais altos. E até daí foram deturpar e dizer que eu estava a falar que as pessoas compravam por um valor e registavam por outro. Não. O que eu disse é que as pessoas compram por um valor e o valor que fica registado nas finanças é completamente diferente. Relativamente, disse-me há pouco que Elias Barros é o seu candidato à Assembleia Municipal, foi seu vice-presidente. Sim. Deixou de o ser pelos motivos que já noticiamos. A saída de Batista Pereira é por iniciativa própria ou é uma decisão sua? Foi uma decisão minha, foi uma decisão que eu falei com o doutor. Confiar dele? Não, de maneira nenhuma. Portanto, Batista Pereira foi, ao longo destes 8 anos, foi uma grande mais-valia que nós tivemos. Continuamos a ter, portanto, ele é um militante do PS, é uma pessoa que pertence à Comissão Política, uma pessoa que tem uma opinião válida em tudo, uma pessoa super competente que esteve como Presidente da Assembleia, eu convidei para Presidente da Assembleia durante 8 anos. Agora, eu entendi que tudo começou, esta alteração política que houve no Conselho, começou em 2005 em Rebordosa. Foi aí que tudo começou quando o Elias Barros venceu a junta. Depois eu fui número 2 do Penedos e não ganhámos a Câmara Municipal. Depois, em 2013, não ganhei a Câmara Municipal por 50 e poucos votos e depois ganhamos as eleições. O que é que eu queria dizer com isto? Sempre que eu estive na política, tive o prazer... O abraço esteve sempre comigo, foi uma pessoa que esteve comigo na política.
E eu entendi, quando ele deixou de ter condições de ser vereador, porque tem mais a fazeres agora profissionais, que não podíamos desperdiçar um capital político de uma pessoa que teve a experiência de ser presidente de junta, depois de ser vereador, e portanto acho que era uma honra para ele, e acho que era uma honra também para o Conselho, ter uma pessoa com a sua mais-valia política, com o seu capital político, como Presidente da Assembleia. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que ele irá ser até inovador em termos da Assembleia Municipal, e certamente suscitar, tal como já foi suscitado agora, o debate sempre que há questões mais importantes, e vai ser uma força também de fiscalização, até porque percebe, se nós falarmos de habitação, ele sabe o que é que está em causa. Quando falarmos de educação, também sabe o que está em causa, porque esteve no Executivo também durante 8 anos. Portanto, acho que é uma mais-valia para a Assembleia Municipal ter lá uma pessoa. O Dr. Batista Pereira também tinha sido vereador, portanto, e também tinha essa mais-valia, apesar de não ter sido vereador com pelouros, mas sabia, quando estávamos a discutir assuntos portanto, da Assembleia, ele sabia que assuntos é que se tratava. Coisa que não acontece quando um Presidente da Assembleia nunca lhe passaram esses dossiês pelas mãos. Portanto, acho que é a pessoa certa para aquele cargo, e portanto para mim será um prazer ser Presidente de Câmara e ele ser Presidente da Assembleia, e continuar a aparecer nos eventos que vamos organizando. Portanto, para mim será um prazer, e portanto foi esta. E eu tive uma conversa com o Dr. Batista Pereira. Foi tranquilo? Foi perfeitamente tranquilo, portanto, da mesma forma que foi tranquilo, por exemplo, não, aí a esse nível nós temos pessoas nas listas do PS, pessoas com um grande caráter, e pessoas que sabem que estavam na política para servir, e não para alimentar os seus egos. Dou-lhe outro exemplo, o Sr. Artur. Eu tive uma conversa com ele, e ambos chegámos à conclusão que algumas questões pessoais lhe impossibilitavam de continuar a dar a mesma atenção à freguesia. Artur, para os nossos leitores, é o Presidente da Junta de Paredes. Da maior junta de Paredes, do exatamente. Conselho. Nós aí também, e era um Presidente de Junta que era Presidente atual, portanto ainda podia fazer mais um mandato. Podia fazer mais um mandato. E nós, em conjunto, chegámos à conclusão que se calhar seria melhor à altura trocar agora, porque algumas complicações que ele tinha de foro pessoal podiam lhe impedir de dar a atenção saúde, família, exatamente. E portanto, e também foi consensual. É uma pessoa que está no porta a porta connosco. Perder a maior junta de Paredes? Não temo, porque repare, uma vez mais lhe digo. O Partido Social Democrata supostamente tem um candidato forte. Sim, tudo bem, um candidato forte, mas que lá está, que também já tem uma idade muito avançada. E eu devo-lhe dizer que a junta de Paredes é quase uma mini Câmara Municipal. É muito exigente, e ao longo do próximo ano vai ter novos desafios. E portanto, se as pessoas puserem em cima da mesa, avaliarem os candidatos, quem é que acham que será o candidato que terá melhores condições para dar o litro pela junta de Paredes? Não tenho dúvidas nenhumas que as pessoas irão querer uma pessoa ainda jovem, na flor da vida, para poder dar continuidade a esse processo, e depois que avaliem os projetos. Eu ainda não vi projeto nenhum para Paredes da parte do candidato à junta, e da minha parte, da parte do Joel, se virem os compromissos. Nós queremos continuar a dar vida a Paredes, queremos alargar o parque urbano, queremos passar a ter vamos ter um parque radical, mas que já está, começou hoje justamente a construção. Temos uma série de investimentos que queremos fazer em Paredes, que não vi da outra parte. Portanto, se as pessoas avaliarem os candidatos e avaliarem os compromissos, não tenho dúvidas que vão voltar a dar confiança ao PS. Para terminar, 2 perguntas finais. Uma, se tivesse que eleger uma marca dos seus últimos 4 anos, agora qual era essa marca? Há duas claramente que vão marcar. Uma delas foi o resgate da concessão. Ou seja, se nós temos identificado um problema, que é temos uma rede de saneamento muito atrasada a nível do Conselho, e temos aquilo concessionado a uma empresa que não ata nem desata, e além disso teve aumentos constantes do preço, isto é, só está a ter receitas e não está a fazer investimentos, alguém tinha que pôr fim a isto. A outra, claramente, foi a grande aposta que fizemos na habitação e o resolver do problema da comunidade cigana, porque
eu sei que é fácil para o Chega dizer, ou para qualquer um, aliás, nem precisamos do Chega, temos o adversário do PSD a dizer que eu fiz casas de luxo parece até que se quer ir buscar o eleitorado do próprio do Chega. Agora, se ele for honesto, e qualquer pardense que for honesto, sabia que tínhamos ali um problema, tínhamos dois problemas. Um problema de falta de salubridade de um conjunto de pessoas que estão integradas na comunidade de Paredes e tínhamos um problema de urbanismo gritante. Qualquer pessoa que entrasse em Paredes, aquilo não era um cartão de visita. E, portanto, esse problema ficou resolvido também. Pergunta final, o que é que o distingue do seu principal adversário, Mário Rocha? O que é que me distingue? Distingue muitas coisas. Ele poderá perceber e percebe de fazer móveis, mas fazer móveis não é suficiente para gerir um concelho. Eu não tenho dúvidas nenhumas que quando se vai a um concelho metropolitano tem muito mais capacidade do que ele para estar a ver as coisas, interpretar as coisas num concelho metropolitano, e para além disso conheço muito mais o concelho do que ele, não tenho dúvidas nenhumas. E outra coisa que nos distingue muito neste momento, que é, temos os melhores candidatos à junta nas freguesias, não tenho a mínima dúvida. E uma vez mais, eu tive a coragem, sem falsas modéstias, nós temos que assumir quando temos coragem, eu tive a coragem de fazer uma coisa que ele não fez, que é de reconhecer que em duas freguesias temos excelentes presidentes de junta. Que temos um excelente presidente de junta em duas igrejas, um indivíduo super dedicado, que não é do Partido Socialista. Que não é do Partido Socialista, e temos outro candidato a uma junta que também não é do Partido Socialista, mas que foi de uma ligação com a Câmara Municipal e de um trabalho, de uma entrega de um conhecimento da freguesia enorme, e então eu tive a coragem de dizer, de Sobrosa, e eu tive a coragem de dizer, bem, se nós temos aqui dois homens que eu para mim reputo de excelentes presidentes de junta, porque é que eu vou estar a apresentar um candidato do PS se acho que as pessoas deveriam continuar a desenvolver o trabalho? E o que é que eu fiz? Foi não apresentar candidaturas do PS em Sobrosa em duas igrejas. O que é que fez o Mário Rocha? O Mário Rocha fez o mais fácil, foi arranjar um candidato à pressa, não é? Um candidato à pressa para dizer que tem candidatos. Eu não funciono assim. O meu objetivo não é defender o PS em Paredes, o meu objetivo é defender a população em Paredes. E, portanto, mesmo penalizando um pouco o partido, tive a coragem também de tomar essa opção. Num minuto, o que é que diria a um indeciso que ainda não decidiu em quem vai votar e para o convencer a votar em si? Repara, é muito simples. Quando se fazem quando existem 3 mandatos para um Presidente de Câmara, é sobretudo, desde logo, para permitir estabilidade e continuidade das políticas. Eu próprio defendia que era preferível 2 mandatos de 6 anos, preferia 2 mandatos de 6 anos do que 3 mandatos de 4 anos. E, portanto, haver uma alteração, haver novos candidatos, seria daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos, olha, se o Sr. Mário Rocha entender continuar na política, que se apresente daqui a 4 anos, nós também iremos apresentar um candidato forte para vencer as eleições, mas que se apresentasse daqui a 4 anos. Agora, quem domina os dossiês sou eu, é a minha equipa. Para além disso, temos todos os projetos do Portugal 2030 que foram pela primeira vez negociados por nós, ao contrário de quando chegámos à Câmara, que tem acesso a fundos comunitários que tínhamos, e, portanto, se querem que haja continuidade dos investimentos em Paredes, só há uma opção, é votar numa equipa que, para além do que fez, e se as pessoas fizerem a avaliação de verem que nós fizemos investimentos, além de dar vida à cidade de Sede do Concelho, fizemos investimentos um pouco por todo lado, e depois fomos nós que negociamos o Portugal 2030, que estamos em condições de avançar com investimentos fundamentais para o Concelho de Paredes, como é o caso, por exemplo, do saneamento e da habitação, e, portanto, estar a haver uma troca neste momento de protagonistas políticas, era haver um recuo, era voltarmos ao passado, era voltar a quem no passado vendeu património e não dar continuidade a quem comprou património e acrescentou património ao Concelho de Paredes. Muito obrigado por esta entrevista. Obrigado.